Olá, amigos do primeiro ano, voltando aqui com um novo conteúdo, agora para que a gente possa verificar alguns aspectos que levaram ao surgimento do Estado moderno. Bom, lembrando que nós estamos estudando a Baixa Idade Média, em um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na aula passada nós verificamos a questão do humanismo, né? A questão do homem começar a ser o centro das coisas e a buscar explicação para todas as questões a partir da razão, né, o antropocentrismo e toda aquela questão. Bom, o Estado moderno ele começa a surgir nesse contexto do enfraquecimento do feudalismo. Só relembrando, o feudo era aquela organização muito presa à área rural, né? Então aqui tem um exemplo de feudo, e essa é uma organização social que surge com o fim do Império Romano e perdura com muita força por praticamente toda a Idade Média. Lá no final da Idade Média, nesse período da Baixa Idade Média que a gente está estudando, o feudo começa a enfrentar uma crise e ele começa a se desarticular, certo? Então, lembrando algumas questões do feudo aqui. A sociedade feudal ela estava dividida dessa forma. Você tinha os senhores feudais, né? Você tinha o clero, que era uma classe social ligada à igreja. Você tinha a nobreza, que eram os senhores feudais, os grandes proprietários de terra, que tinham poder político, né? E defendiam os cristãos. E você tem a classe social inferior, que são os servos que estão presos à terra e devem uma série de favores ao senhor feudal, né? Que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre elas. E os vilões, que eram pessoas quase servas, né? Eles têm menos obrigações que esses servos, certo? Lembrando que é uma sociedade extremamente descentralizada no que diz respeito à política, né? Você tinha reis, mas a figura do rei não era tão forte. O senhor feudal era mais forte que esse rei. E a nobreza é que manda nessa sociedade, certo? Os servos eles tinham uma série de obrigações que eles deveriam cumprir diante do senhor feudal, como, por exemplo, a talha. Eles deveriam entregar uma parte de sua produção ao senhor feudal. A corvéia, eles deveriam ir até as terras do senhor feudal trabalhar alguns dias da semana, voltando aqui no slide lá do feudo, aqui está o manso senhorial. Então o servo está aqui no manso dele, aí alguns dias da semana ele deveria sair da sua terra e ir lá até a terra do senhor feudal e trabalhar para esse senhor, certo? O tostão de Pedro, uma contribuição para a igreja, que além do dízimo, além de você entregar o dízimo, você tinha que dar o tostão de Pedro. As banalidades que ele deveria pagar para usar as benfeitorias do feudo. Vamos voltar aqui nesse slide. Você tem um moinho aqui. Moinho, você ia usar ele para moer o trigo para fazer farinha. Você tinha que pagar para o senhor feudal para usar esse moinho. O forno, para você assar pão, você tinha que pagar para usar o forno. O celeiro, para você armazenar seus produtos. Você tinha que pagar para usar o celeiro para o senhor feudal, certo? Aí tem a formariagem, o imposto pago para se casar, a mão morta, é um imposto que você pagava na morte do servo, certo? E aí o feudalismo entra em crise. Essa crise ela ocorre na Baixa Idade Média, como a gente já disse, e uma série de eventos abala essa estrutura do feudo. Quais são esses eventos? Primeiro, crescimento populacional, o renascimento das cidades, né? A população cresce muito, né? Segundo, o renascimento comercial. Começa a ter grandes companhias comerciais, rotas comerciais, e isso vai começar a desarticular os feudos. O renascimento das cidades, o renascimento urbano. Então muitas pessoas começam a deixar o campo e ir para as cidades. As cruzadas. Nas cruzadas, muitos servos iam para lá com a promessa de riqueza, de querer enriquecer nas guerras contra os muçulmanos no Oriente Médio.
e quando essas pessoas retornavam, elas não queriam mais ficar submissas aos senhores feudais. O surgimento da burguesia, que é essa classe social ligada ao comércio. Os burgueses vão ficar muito fortes e eles agora vão querer tomar esse poder político da nobreza. Então eles vão agora lutar para desarticular esse sistema feudal. A peste negra, as revoltas camponesas e o êxodo rural, que a gente já acabou falando ali do renascimento das cidades, que as pessoas começam a deixar o campo e ir para as cidades, certo? E então, a partir desse contexto, vai surgir o Estado moderno, certo? E para o Estado moderno surgir, é necessário que o rei concentre o poder em suas mãos. E a burguesia vai incentivar para que esse fenômeno ocorra. E para que esse rei tenha o poder nas mãos, para que ele seja mais forte que os senhores feudais e que os nobres, ele precisa, é necessário que sejam criados mecanismos para justificar esses poderes na mão desse rei. E quais são esses mecanismos? O poder militar. Para o rei conseguir manter o seu poder, ele precisa de ter os militares ao seu lado. Então são criados os primeiros exércitos. Uma parte burocrática, é necessário que existam pessoas trabalhando para esse rei, para esse governo, para que esse reino seja administrado. Então essas pessoas vão trabalhar e servir o rei. Moeda única. Como existiam vários feudos, o poder estava fragmentado, não existia uma moeda apenas em um reino. E isso dificultava muito as transações financeiras para os burgueses. Então os burgueses queriam que existisse uma moeda única, que isso ajudaria nas negociações financeiras dentro daquele reino. Além disso, o idioma oficial, leis oficiais, uma identidade nacional, tudo isso seria importante para que esse Estado surgisse. E os tributos, pagamento de impostos obrigatórios para que esse reino ele saísse do papel e esse país funcionasse. Então, foram criados esses mecanismos e a partir disso começa a surgir esse novo Estado, o Estado moderno, que vai entrar na Idade Moderna em diante. E esse rei, ele concentra muitos poderes em suas mãos e esse rei passa a ser conhecido como um rei absolutista, certo? E existiram teóricos para que esse rei tivesse esse poder justificado. E na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão do absolutismo e também de outro aspecto que a gente não falou hoje, que é o aspecto econômico, que fica conhecido como mercantilismo dentro desse Estado moderno. Certo? Então era isso. Um grande abraço e até a próxima.